Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente trabalhar o tema acatamentativa. Em especial, hoje eu vou trazer aqui algumas implicações ferrerianas sobre a rilé, isto é, sobre a matéria. O primeiro ponto a ser colocado é justamente o ponto perguntativo da matéria, ou seja, o que é matéria? O termo, se a gente for trabalhar aí a questão etimológica, o termo é polissêmico. Como assim polissêmico, Anderson? Poli, muitos. Sêmico vem de cima, que significa sentidos, né? Muitos sentidos. Então, de fato, quando a gente aborda a temática da matéria, existe aí toda uma polissemia terminológica em cima desse termo. Se a gente observar, por exemplo, alguns físicos modernos, alguns filósofos modernos, filósofos clássicos antigos, então, de fato, o termo ele é polissêmico. A gente tem que fazer aí um aprofundamento quase que arqueológico desse termo para a gente poder ter aí o status questiones da Rilé. Enfim, dito isso, quando a gente trabalha a temática da Rilé, da matéria, a gente tem que colocar alguns pressupostos. Matéria, que é um termo polissêmico, é o mesmo que corpo. Isto é, matéria, rilé, é substância que compõe corpo. Do latim materiales, que significa aquilo de que algo é feito. Então existe uma derivação do latim, né? Mater tris, mãe. Então, de fato, o termo rilé é um termo importante. E se a gente for trabalhar simbólica, saindo da terminologia linguística e indo para a simbolé, a simbologia, porque existe um análogo entre a linguagem etimológica e a simbologia, isso é totalmente possível. Quando a gente observa a simbólica mater, mãe, a gente observa justamente o princípio ativo e passivo do yin yang, né? Então, a mãe, a mulher, é o passivo. E o pai, o patriarca, é o ativo. Então, de fato, já seguindo aí a teoria do acatamento, a matéria é a mater enquanto passiva. Existe uma passividade. Claro, que na simbólica do Yin Yang, em todo passivo existe um pouco do ativo, em todo ativo existe um pouco do passivo. Não existe um puro ativo e um puro passivo. É aquilo que o Mário Ferreira dos Santos, ontologicamente, chama de lei da justiça, que na linguagem teológica católica, o 4 é uma virtude cardeal bem importante, que é a virtude da justiça. E para os pitagóricos, o número 4 é simbolizado na justiça. Se simboliza analogicamente o número 4 enquanto número 4 da justiça. E de fato é isso. Então a mãe, por exemplo, é justa. A mãe, enquanto passiva, é justa. A mater, né? Enquanto passiva, enquanto aquilo de que algo é feito, ela é passiva. Do grego, rilé vem de rule, que é equivalente à madeira. Então, rule é coisa. Rule é res enquanto coisa, né? Então, fazendo aqui uma espécie de dançar linguístico entre o latim e o grego, a gente vai poder compreender, pelo menos a partir de alguns pontos linguísticos, o conceito de matéria, que é muito importante. Então, quando a gente olha para a matéria, o que a gente observa? É uma substância que compõe um corpo. O seu significado materialis significa aquilo de que algo é feito. E se é mata enquanto mãe passiva. Aí vem a lei do 4, que o Mário Ferreira dos Santos, em Sabedoria das Leis Eternas, vai ontologizar essa lei, né? Como sabemos, enquanto metafísico, ele ontologiza e transforma no princípio eterno, ou numa lei eterna. Essa lei eterna é a lei do 4 e a lei da interaturação.
onde ele vai usar a simbólica oriental do Yin Yang, do ativo e passivo e ativo. Não há ativo sem passivo e não há passivo sem ativo. Isso reverbera sobre matéria e forma e matéria, né? Como eu acredito que o Mário estava correto, a matéria enquanto potência, ela é passiva. Só que, eu vou demonstrar isso daqui a pouco, ela não é puramente passiva. Existe uma atividade. Da mesma forma que o ato formativo não é puramente ativo. Existe um pouco de passividade no ato formativo, isto é, na morfé, né? Matéria e forma e matéria, ato e potência e ato. Termos aí que se coadunam. Então esse é o primeiro ponto para a gente poder esclarecer. E, como eu falei, rilé, de hule, equivalente a madeira. Hule, madeira coisal, que do latim res, coisa. Coisa é aquilo que se apresenta aí. Coisa é aquilo que se apresenta aí. Eu vou demonstrar do porquê essa teoria é importante. E o que eu trago de novo aqui é justamente chamar Russell, Zubiri, Hermann Doiver e o principal, na minha humilde opinião, Olavo de Carvalho. Vou explicar do porquê. O principal é Olavo de Carvalho aqui, no sentido de que o que Anderson está trazendo aí de novo. Todos os temas aqui que eu discuti já foram trabalhados, esmiuçados. Estou trazendo de novo no sentido de trabalhar matéria e forma. O que eu estou trazendo de novo aqui é justamente chamar alguns autores para o debate que ocorreu entre os tomistas e os escotistas, né? Nessa temática de observar a realidade ôntica aí. Enfim. Porém, um ponto importante é que não podemos. O ponto importante é esse. Não podemos negligenciar as implicações modernas sobre o tema da rilé, isto é, sobre o tema da matéria. Em especial, dois autores aqui é importante nessa temática, que é justamente o Isaac Newton e o Albert Einstein. Eu vou citar esses dois aqui e vou ficar preso apenas esses dois para a gente poder pensar alguns aspectos. No livro do Isaac Newton, O Peso e o Equilíbrio dos Fluidos, eu li esse livro, fichei ele todinho, anotei. E nesse livro, trabalhando na questão do corpo, isto é, a matéria, ele vai colocar aí um dinamismo, que eu chamo de dinamismo quadrante, né? Newtoniano. Ele começa trabalhando o lugar enquanto espaço, bem parecido com aquilo que o Hermann Doiver vai chamar de aspecto modal, natural, espacial. E para o Doiver, o núcleo de sentido do aspecto modal espacial é sua extensão contínua. E de fato, acredito que o Doiver leu esses caras aqui para tentar trabalhar as temáticas aí das modalidades naturais, ou aspectos modais naturais. Quando a gente olha para a realidade fenomenologicamente, a gente vai observar aspectos que são naturais. Isto é, aquilo que o Doiver vai dizer, né? Aspectos que é impossível do ser humano quebrar. É impossível você discordar do aspecto espacial. É impossível você discordar do aspecto físico. É impossível você discordar do aspecto numérico. Isso são leis naturais. O homem pode desvirtualizar aquilo que o Doiver chama de aspectos culturais. E a gente vê isso, por exemplo, a modernidade tenta desvirtualizar, por exemplo, culturas, tenta desvirtualizar sociedades, tenta desvirtualizar a jurisprudência, a dimensão jurídica, a ética, a fé. Então isso, o eu da queda, o eu da desordem, tenta desvirtualizar e muitos conseguem. Por implicações de desordem quedal, por implicações reducionistas, etc. Porém, trabalhando aqui as leis naturais, as modalidades fenomenológicas naturais, a gente vai encontrar justamente o aspecto espacial. E para o Isaac Newton, Doiver vai dizer que é um dos aspectos, né? Mas o Isaac Newton, agindo de modo mecanicista reducionista, né? Claro, isso não significa que ele errou em tudo, não é isso, mas ele cai no mecanicismo. Então ele é um reducionista. Ele é um reducionista, fenomenologicamente falando, ontologicamente falando. Em quem discorda, me refute.
Tem uma galera que acha que tá discordando de Isaac. Não, tô discordando de Isaac Newton, não. Estamos em busca da verdade. Dane-se. Dane-se. A Isaac Newton é o maior cientista. Fulano é o maior filósofo de tudo. Dane-se. A questão é a verdade. É a verdade. O próprio Aristóteles, ele disse, né, que ele era amigo de Sócrates. Sócrates é meu amigo, mas sou mais amigo da verdade. Ele continua dizendo, a única verdade, Aristóteles, viu, é a realidade. Realidade enquanto verdade, né? Claro. O que é realidade enquanto verdade. São Tomás de Aquino também disse que o estudo da filosofia tem por objeto saber o que os homens pensam, ou melhor, o estudo da filosofia tem por objeto não saber o que os homens pensam, e sim qual é a verdade das coisas. Ortega Gasset vai dizer que não se estuda filosofia, se estuda a realidade. Isso é um ponto importante também. Isso aí você lembrar, realidade enquanto verdade. O Aristóteles continua dizendo, só há um princípio motor, a faculdade de desejar. Desejar do quê? Desejar a realidade. Então, o ponto elementar é a verdade. Então, seguindo aí as implicações do São Tomás de Aquino, então, estamos aqui para descobrir as verdades das coisas. E muitos filósofos já o fez. Então, nós vamos aceitá-las. Temos que aceitar as verdades captadas. E graças a Deus por isso, que Deus iluminou mentes brilhantes para captar verdades da realidade. E nós temos o privilégio aqui no século XXI de poder observar essas verdades e tomar para nós, porque essas verdades não são dos filósofos, são de Deus. E se Deus deu as verdades para os filósofos, devemos tomar essas verdades para nós e trazer essas verdades para o nosso ser. Então, enfim, saindo um pouco desses parênteses, matéria para Isaac Newton é corpo, mas antes do corpo tem um lugar. O que é lugar? Lugar é uma parte do espaço que uma coisa enche. Isso é uma verdade, né? Claro, é verdade. E essa parte de um lugar, parte do espaço, né, que uma coisa enche, o termo enche aqui precisa da implicação corpórea, precisa daquilo que se chama de matéria, corpo, substância que compõe corpo, materialidade, madeira, coisal, res. Então, corpo é o quê? Corpo é aquilo que enche um lugar. Então veja que não há lugar sem corpo e corpo sem lugar. Impossível. É uma crise que se levanta, é uma antinomia que se sustenta aí na realidade. Eu só posso dizer lugar porque existe corpos ocupando lugar, enchendo esses espaços. E eu só posso dizer corpo porque esse corpo está no lugar. Então veja que é uma crise, existe um separar, porque, por exemplo, eu estou agora ocupando o lugar no espaço. Então, eu, enquanto objeto, o espaço que está aí, onde eu o ocupo, é antinômico. E essa crise, esse separar, deve ser observado pelo princípio ternário da relação, né? Onde há unidade corpórea Anderson e oposicionalmente espaço, existe uma relação. Onde há a lei do 1, lei do 2, tem que ter a implicação da lei do 3. Porque toda unidade quanto oposição só é na relação. Então, ao observar o meu lugar no espaço aqui agora, eu já observo que para isso acontecer eu preciso de uma fundamentação ontológica. Eu só estou ocupando lugar no espaço aqui agora por quê? Porque enquanto unidade corpórea Anderson e espaço extenso de modo contínuo aí, existe uma relação. Então, ao mesmo tempo que é uma crise de minha unidade corpórea e o espaço extenso contínuo aí, existe uma relação. Então, em toda crise separativa, em toda antinomia,
há uma concreção relacional. Eu sempre digo, né? A filosofia de Mário Ferreira dos Santos está aí na realidade. O Olavo dizia, o maior elogio que um filósofo pode receber é esse. Sua filosofia, determinado filósofo ou qualquer outro filósofo, seja qual for, sua filosofia se parece com a realidade. Esse é o maior elogio que um filósofo pode receber. Então, além do lugar e corpo, existe outra antinomia. São duas antinomias que formam um quadrante, né? Que é o repouso e o movimento. Corpo que está no lugar, corpo que enche um espaço, ele antinomiza-se, binariza-se dentro do princípio de repouso e movimento. O que é o repouso para o Newton? Repouso é a permanência no mesmo lugar. Isso eu só posso falar repouso porque existe a antinomia da cinemática, né? Do cinematismo, do movimento. Que para o Dovey também é um aspecto modal ontológico, enquanto lei é natural, o movimento. Então só há repouso porque existe o seu contrário. E novamente vamos usar o princípio ontológico. A unidade do repouso e a unidade do movimento só é dentro dessa dualidade oposicional, né? Na relação. Então, se existe unitivamente o repouso, existe unitivamente o movimento, esses dois conceitos que se completam, um depende do outro, só assume concreção na lei do 3, lei ternária. Relação. Então, da mesma forma que lugar e corpo se relacionam, isso também acontece com repouso e movimento. E repouso e movimento aonde? Repouso e movimento no corpo. Porque é o corpo que está em movimento ou é o corpo que está em repouso. Então, o Isaac Newton coloca esse quadrante, né? Lugar, corpo, repouso e movimento. Movimento é o quê? É a mudança de lugar. Então, repetindo, primeiro ponto, lugar é uma parte do espaço que a coisa enche. Corpo é aquilo que enche um lugar. Repouso é a permanência no mesmo lugar. Movimento é a mudança de lugar. Isso são princípios apodíticos da realidade? São. Mas quando eu absolutizo isso e tento reduzir tudo a esses princípios, eu caio no mecanicismo, reducionismo. Da mesma forma que se cai no reducionismo materialista, de reduzir a realidade a physis, da mesma forma que eu posso cair no reducionismo economicista. Lembra do Althusser, o marxista francês? Althusser vai dizer, fazendo aplicação, tá implícita no Marx, claro, né? Mas ele explicita essa implicitação marxiana, que é justamente o conceito de superestrutura e infraestrutura. Ele é reducionista nessa percepção, por quê? Porque para ele, toda a superestrutura cultural, isto é, igreja, escola, faculdade, família, é a superestrutura, depende de uma infraestrutura econômica. Então ele reduz a realidade social a um aspecto da realidade. Isso é o reducionismo fenomenológico, um reducionismo modal, um reducionismo ontológico. É uma absolutização. Absolutiza apenas um aspecto e estrupa todos os outros aspectos a partir desse aspecto. Isso não pode, isso é reducionista. Então, da mesma forma que temos, por exemplo, Judith Butler, reduz a sexualidade a uma construção social. É um reducionismo. Por quê? Porque existe a lei biótica e o princípio de vitalidade. Isto é, o pênis e a vagina que está no sujeito corpóreo conta. E o que Judith Butler e Michel Foucault faz? Isso não importa. O que importa é apenas a construção cultural. Tudo é uma construção cultural. Construção cultural, social ou social-cultural, né? É um reducionismo também. Quem estuda metafísica, ontologia, não cai nesses reducionismos. Por isso é tão importante estudar metafísica, viu, gente? Eu poderia falar aqui várias e várias teorias ao historicismo, que, por exemplo, o Marx cai. O historicismo. O Hegel também cai no historicismo. E outros filósofos. A gente poderia aqui citar vários e vários filósofos que acabam reduzindo a realidade a determinado aspecto. Por quê?
Porque quando se mata Deus, a ente chamado ser humano, isto é, a alma, tende a pegar o que é relativo e transformar em absoluto. E a modernidade, ela reduziu tudo a um princípio elementar reducionístico. O homem é a medida de todas as coisas. Se o homem é a medida de todas as coisas, o seu princípio de autonomia pode olhar para a realidade e dizer que um ponto relativo da realidade é absoluto. E como sabemos, somente Deus é absoluto. Tudo que é criatura é relativo. Nada é eterno enquanto ato puro. Claro, a eternidade analoga-se no finito? Sim. Aí tem o conceito da filosofia escolástica, que é o conceito de eve eterno. Aquilo que teve começo, mas não terá fim. A eve eternidade analoga-se com a criatura. Porém, o conceito de eternidade enquanto ato puro, ou seja, aquilo que enquanto ato puro não teve começo e não terá fim. Isso não analoga-se, não é reverberado na coisa finita. Então quando a gente observa Deus, o primeiro princípio, a gente destrói os reducionismos. Então, veja como Isaac Newton trabalhou a ideia do corpo. Isso é muito importante. Muito importante. A matéria newtoniana. Isso que eu disse aqui sobre Isaac Newton, você vai encontrar no livro O Peso e o Equilíbrio dos Fluidos. Para quem querer a fonte aí. Continuando, além do Isaac Newton, temos também o Albert Einstein, que também pensou a matéria. Existe uma fórmula, a fórmula einsteiniana, que é E igual mc ao quadrado. O que significa isso? E, energia, igual a mc ao quadrado. M aqui, massa. C equivale-se à velocidade da luz. Está ao quadrado. Ou seja, a equivalência da energia, massa e velocidade da luz elevado ao quadrado. Esse princípio é muito importante porque vai trabalhar aquilo que o Hermann Doiver, na sua filosofia, chama de aspecto modal físico, porque para o Doiver, o núcleo de sentido do aspecto modal físico é a energia vital. E isso coaduna com esse princípio aqui do Albert Einstein, essa fórmula. Energia, matéria, velocidade da luz elevado ao quadrado. Então, matéria é matéria enquanto energia. Então, a física materiável, o E, enquanto seu núcleo de sentido enérgico. O próprio Mário Ferreira dos Santos, no livro Filosofia e Cosmovisão, ele trabalha muito, por exemplo, as questões do Lalande, do Ostwald, que trabalhou a energia. Muito importante. Então, a matéria massiva é enérgica. Então, existe aqui um diálogo bem importante. Eu acredito que o Doiver ele teve contato com Albert Einstein para ele chegar no núcleo de sentido do aspecto modal físico, que é a dimensão enérgica, né? Então, a energia é muito importante. E é daí, por exemplo, que ele vai trabalhar a antecipação ontológica das leis, que é a lei biótica. Se a física possui uma dimensão energética, essa energia analoga-se de modo antecipatório, ontologicamente falando, fenomenologicamente falando, analoga-se na dimensão biótica, porque o aspecto modal biótico trabalha a vitalidade. Aí temos as implicações aqui mário-ferreirianas em filosofia e cosmovisão, que é matéria orgânica e matéria inorgânica. Filosofia e cosmovisão trabalha isso. Em ontologia e cosmologia ele também trabalha isso de modo bem profundo, que é justamente pensar a matéria bruta e a matéria viva. Então isso é importante. Entender aqui o Albert Einstein e as implicações filosóficas fenomenológicas do Doiver é importante para a gente poder ter uma compreensão da matéria enquanto matéria na modernidade, como a modernidade trabalhou a Rilé, a materialidade, a coisa material, madeirística, a madeira, a rolê.
Além do Isaac Newton e do Einstein, há também os atomistas, né? Existem os atomistas pré-socráticos, como Demócrito e Leucipo, e o atomismo cartesiano. Trabalhando ali os atomistas pré-socráticos, como Demócrito e Leucipo, nós vamos observar algumas implicações. Então, para os filósofos de Abdera, né, Demócrito e Leucipo, o Pan, isso é o todo, era composto de partículas. Então, novamente, eles transformam em primeiro princípio. Isso é bem interessante, né? Porque o único princípio verdadeiro, como eu falei, é o absoluto. Por isso que há filósofos ali o Apeiron, por exemplo, é um ponto muito importante que analoga-se com a dimensão cristã / tomística escolástica. Escolástica de modo geral, né? Porque todos os filósofos da escolástica, independente da tradição, reverbera o ato puro. Mas o Xenófanes, ele trabalhava, por exemplo, o Deus enquanto ser invisível e aformático, que é onipresente e onisciente. Então não são todos os filósofos da pré-socrática que acabavam absolutizando um elemento da realidade. Não. Esse é um erro que muitos cometem. Existe, por exemplo, o Xenófanes, de Colófo, que é um filósofo muito importante para a teontologia. Então, de modo reducionístico, os atomistas Demócrito e Leucipo diziam que o Pan, ou seja, a totalidade, o todo, era composto de partículas, e essas partículas possuem 3 princípios. São minúsculas, indivisíveis e imutáveis. Então, essas partículas é chamada de, e até hoje a ciência faz uso, né, desse conceito, chamado de átomos. Então, o que são átomos? São partículas minúsculas, como eu falei, indivisíveis e imutáveis. Então, para eles são os átomos, essas partículas, né, que formam os corpos. Átomo aqui, trabalhando etimologicamente, é o que não pode ser cortado. Essa tese foi derrubada pelo Thomson, um cientista, né, muito famoso, se não me engano, do século XVIII ou XIX, posso estar errado. Minha memória pode estar falhando agora, mas tem um cientista que derrubou essa ideia de que os átomos não podem ser divididos. Então, temos que observar aqui que esses princípios de indivisibilidade, imutabilidade, os minúsculos, as partículas minúsculas, e entendendo o átomo como aquilo que não pode ser cortado, essas implicações são implicações filosóficas. Aí tem cientistas que vão estudar esses assuntos e vão discordar, claro, né, como eu acabei de falar aqui. Então, além desses princípios da materialidade, daquilo que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de potência materiável, né? A mater, a mãe passiva, temos também o atomismo cartesiano. E o Mário Ferreira dos Santos, ele disse isso: não podemos confundir átomos filosóficos, os átomos que têm implicações filosóficas, e os átomos que têm implicações científicas. Então, filosoficamente falando, átomo são porções inseparáveis, como eu acabei de falar, né? É indivisível. Tem aqui o princípio que o Mário usa, né? O princípio de homogêneo. O homogêneo é ordenado. E interessante que é ordenado pelo acaso. Tá vendo um problema que tem aqui no atomismo, com suas implicações filosóficas? Porque o acaso é o quê? O acaso é o aleatório. E se assumirmos o primeiro princípio, nada é acaso, nada é aleatório. Porque o ato puro, tudo criou e tudo sustenta. Já o atomismo científico trabalha o átomo em alguns aspectos. Que aspectos, Anderson? Complexibilidade. Essa complexibilidade enquanto quanto, ser redundante, né? Enquanto quantum. E só o nos elétrons, porque essa complexibilidade quanto é cercada de elétrons. Então, para Descartes, por exemplo, a matéria é extensão essencial, extensão inerte
e homogênea. Então, o atomismo cartesiano é diferente do atomismo filosófico do Demócrito, do Leucipo, apesar de haver aí algumas coadunações. Então, trabalhar o pensamento moderno é muito importante para a gente perceber aí as implicações que o Mário dizia, né? Implicações filosóficas e científicas, que são campos diferentes. A ciência trabalha as particularidades, enquanto atualizações. Toda ciência nunca chegará no apodítico. E quem discorda, me mostre. Só teve um filósofo, isto é, um cientista, que chegou numa verdade apodítica. Se você descobrir que determinado cientista chegou numa verdade apodítica, ele se aprofundou tanto naquele tema que ele não está mais fazendo ciência, mas filosofia dentro do seu campo científico. Por isso que tem filósofos da biologia, filósofos do direito, filósofos da sociologia, filósofos da teologia, apesar de eu achar que a teologia é uma ciência especial, não é como as ciências do espírito e ciências naturais, né? Aquilo que me chama de ciências humanas e ciências exatas. Enfim, acredito que a teologia é uma, seguindo aqui o Heidegger, a teologia é uma ciência especial. Eu acho que está corretíssimo. Dito isso, entender essa dimensão é importante, porque se você achar um cientista que captou uma verdade apodítica, ele não está mais fazendo ciência, ele está filosofando dentro do seu campo de abstração, dentro da sua particularidade abstrativa. E isso acontece, claro que acontece. Então, acontece o tempo todo. Cientistas se tornarem filósofos ao analisar o seu objeto de estudo, né? Então, é totalmente possível. Porém, toda ciência deve estar pronta para a atualização. Já a filosofia é sempre complementarizante, ela complementa. Vou usar um exemplo que eu sempre uso. A primeira tese da filosofia concreta do Mário Ferreira dos Santos é alguma coisa A. Essa tese é apodítica. Tem como atualizar, transformar essa tese em outra coisa, descartando ela? Não. A física pode chegar daqui 1000 anos em novas verdades e descartar as verdades que aceita hoje. Já na filosofia não. Daqui 1000 anos, a primeira tese, algo A, ou alguma coisa A, será uma tese apodítica. O que eu posso fazer enquanto filósofo ao olhar para a primeira tese ferreiriana? O que eu posso fazer é dizer, há, por exemplo, o quadrante. E o quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto princípio, analoga-se de modo complementar com a primeira tese do Mário Ferreira dos Santos. Então, a filosofia vai construir um castelo, né? Vai construir um castelo. A ciência pode destruir esse castelo. Ou melhor, destruir o seu castelo, não o castelo da filosofia, né? Deixa eu deixar claro aqui. Então, a ciência pode destruir o seu castelo e fazer outro castelo. Já a filosofia não. A filosofia verdadeira, que chegou no apodítico, ela só pode ser complementada. Então vai aparecendo filósofo e vai colocando seu tijolinho lá. Aparece determinado filósofo e coloca mais um tijolinho e vai complementando as verdades que outros filósofos já captaram. Isso é filosofia. Isso é filosofia. É o acúmulo das verdades apodíticas. Então existe aí uma grande diferença entre ciência e filosofia. E todas as ciências dependem da filosofia. Dito isso, vamos pensar um pouco agora sobre a matéria vista sobre um ponto de vista. Hoje eu estou bem redundante e tautológico. Vista sobre um ponto de vista ferreiriano. Vamos lá. A pergunta a ser feita é: como o Mário vê? Eu coloco aqui no presente porque ele opera no meu espírito. Então eu uso o silório sempre no presente. Como o Mário vê a matéria sobre um ponto de vista cosmológico. Então vamos lá. O primeiro ponto para a gente perceber o que o Mário trabalha na matéria é
a distinção conceitual do termo matéria. Então, a matéria, a partir das implicações ferrerianas, é conceito que reverbera-se tanto na ontologia quanto na dimensão ôntica. É a ideia que eu falei lá na minha primeira aula sobre o acatamento, pegando alguns princípios heideggerianos do ser e do ente e do ser. Então, o ser enquanto dimensão ontológica e o ente enquanto dimensão ôntica. Aí são princípios importantes, então temos que entender isso. E além disso, há o entendimento ferreriano de olhar para a matéria sobre um ponto de vista cosmológico. Por isso que é importante ler o livro Ontologia e Cosmologia, que ele vai trabalhar isso. Então a matéria, para Mário Ferreira dos Santos, é objeto da intuição sensível. Intuição sensível aqui, no que sentido, antes? No sentido ôntico, pré-doado, pré-teórico. Aí vem novamente a minha ideia do terecional. Esse objeto da intuição sensível é a relação sujeito-objeto. Eu, não eu. Como o Mário disse no livro Filosofia e Cosmovisão. Sujeito-objeto. Sujeito eu. Objeto não eu. Não há eu sem o não eu. O eu implica o não eu. O eu implica o não eu. E de onde você tirou isso? Ou melhor, de onde o Mário tirou isso? Aristóteles. Livro Categorias, ele vai dizer: se desaparecer a sensação, o eu que conhece, a realidade extra-mentes continuará existindo, continuará tendo cronotopicamente existência, continuará consistindo, existindo, persistindo, resistindo, né? Porém, dirá Aristóteles, se desaparece o sensível, o conhecível, aquilo que Russell vai chamar de noema, o noemático, o objeto percebido, aí fora desaparece a sensação, desaparece o conhecedor que sou eu. Então, o conhecedor depende do conhecível. Por isso que filosofar é ação de submissão. Eu devo me submeter à realidade, porque a realidade é sempre mais rica do que o meu ratio, do que as minhas abstrações. E de qualquer filósofo, qualquer um. Nenhum filósofo é mais brilhante do que a realidade em si mesma. Somente Deus pode esgotar a riqueza de toda a realidade, seja ela ôntica ou ontologicamente. Somente Deus assim o faz. Se um filósofo acha que fez isso, ele se transformou em Deus. Ele acha que é Deus. Ele se autodivinizou-se. Então, esse princípio é muito importante. É um princípio aristotélico, que o Mário reverbera. Só há o eu no não eu. Se desaparecer o não eu, não tem como pensar o eu. É daí, gente, que o Russell vai dizer: toda consciência é consciência de algo. Não há consciência sem o algo. Eu devo me submeter à realidade por quê? Porque eu só posso dizer sou um eu da consciência porque existe o objeto na minha frente. Sem objeto não há consciência. Sem objeto não há consciência. Não devemos, não podemos cair na ruptura do ser. Isso são implicações ferrerianas. Rupturas de ser, no sentido de um dualismo absoluto, é um reducionismo. O eu está no não eu, e o não eu vem ao eu. E se o eu desaparecer, vou usar essas expressões hiperbólicas, né? Se o eu desaparece, o não eu continua. O não eu enquanto, por exemplo, inanimado, né? Claro. Mas se o não eu, a realidade, o terceiro princípio quadrante, continuar aí, eu poderei abstraí-la. Mas se ela não continuar aí, eu não poderei abstraí-la. E não fará nenhum sentido pensá-la.
Na verdade, não fará nenhum sentido, não tem como pensá-la sem a coisa. Por isso que o Mário diz, algo há. E por isso que o Mário diz, algo há independe do ser humano. Independe da minha abstração. Veja, tá tudo coladinho. Quem fez o dever de casa no campo da filosofia vai entender muito bem isso. Estudar Aristóteles, os escolásticos, os grandes filósofos modernos, como por exemplo Russell, vai entender o que eu estou dizendo aqui. Tá entendendo? Então, veja. Nessa sentença ferreriana, a matéria é objeto da intuição sensível pré-doada, pré-teórica. Veja o que a gente tira daqui. E muita gente que vai estudar filosofia não sabe disso e cai em erros. Em absurdismos, em nihilismos, em solipsismos, em reducionismos. E eu usei o conceito aqui de terecimento, que é um conceito da filosofia quadrante. Se esse conceito é novo, você descobriu a roda? Não. Toda a filosofia quadrante está fundamentada em 9 autores. Aristóteles, João Calvino, Hermann Doiver, Agostinho, Abraham Kuyper, Mário Ferreira dos Santos, Régis Jolivet, Olavo de Carvalho, Abraham Kuyper. Então esses são os autores importantíssimos na filosofia quadrante. Então a ideia de terecimento nasce desses caras. Terecimento vem de ter. É o ontico, ter o ontico aqui e agora, no presente. A presença, aquilo que assume patência cheia de circularidades latentes. Aí, para deixar esse conceito palpável, eu uso uma analogia. Por exemplo, eu conheço Paris, mas nunca fui até Paris. Então, o conceito de ter não assume positividade ao fazer afirmativa terecional sobre Paris, ao terecionar Paris. Não faz sentido terecionar Paris porque eu nunca estive em Paris. Mas faz sentido terecionar a Vitória da Conquista porque eu moro em Vitória da Conquista. Se eu tenho Vitória da Conquista, eu a tenho me relacionando. Tudo que eu tereciono de modo relacional. É uma tríade. Conhecer, ter e relacionar. São coisas diferentes. Juntam-se, claro, juntam-se. Até porque se eu tereciono, isso passa a ser do meu eu cognitivo. Aí eu vou usar minha memória, etc. Né? Mas, o terecionar aqui é justamente olhar para a substância enquanto matéria e forma. E perceber, por exemplo, que a forma vem primeiro. Essa ideia de eu colocar a forma como próter, ela é uma questão gnoseológica, gente. Porque na coisa em si, vou usar aqui o conceito do Kant agora, né? O nominal, coisa em si, que para ele era incognoscível. A minha discordância do Kant está aqui, nesse ponto primordial. Não acho que a realidade extramentes é incognoscível, ela é cognoscível. É cognoscível justamente porque a gente tem capacidade de capital ontológico, metafisicamente falando. Por isso que Kant tinha problemas com a metafísica. Então, quando a gente olha para a realidade, a gente olha na primeira e interessiona a realidade. E a coisa em si, que Kant vai chamar de noumenal, ela possui forma, matéria e forma de uma vez só. E na coisa em si, matéria e forma, matéria, ela possui uma interaturação. Lei do quadro, lembra que eu falei da lei do quadro? O que é a lei do quadro? Em todo ativo há um princípio passivo, em todo passivo há um princípio, há um pouco do ativo. Então, na coisa em si, o passivo e o ativo se correlacionam. Porém, quando eu tereciono a realidade, eu vou até o mundo das coisas, a primeira coisa que patenteia-se é a forma nessa coisa, nessa res, nessa rilé. Por isso que eu falo, a forma vem primeiro. Essa sentença
de que a forma é próta, de que a morfé é prótese sobre a rilé, é uma sentença gnosiológica. Por isso que tem que entender o conceito de terecionar. Terecionar, o terecimento. Tá entendendo? Como ferreriano, eu vou assumir as positividades do tomismo e também vou assumir as positividades do escotismo. Só que eu vou trazer a implicação gnosiológica. Usando quem? O próprio Aristóteles. Usando quem? O próprio Russell. Usando quem? O próprio Mário Ferreira dos Santos, o próprio Hermann Doive e, claro, Olavo de Carvalho. Usando Olavo de Carvalho. Por isso que eu falei, o ponto elementar aqui nessa teoria do acatamento não é eu trazer nada novo sobre esse debate, não. É eu pegar as implicações ferrerianas e dar aí um caldo grosso, transformar essas implicações em algo mais grosso, se isso é possível, né? O Mário Ferreira dos Santos já fez tudo. Mas chamar, por exemplo, o Russell, o Olavo, o Doive para o debate. Tá entendendo? Não estou captando, não estou descobrindo, construindo a roda. Longe de mim. Como diz o Olavo, nós não devemos buscar ser inovadores, mas buscar a verdade. Nosso ponto é a verdade da coisa. Então, para o Mário Ferreira dos Santos, a matéria é objeto da intuição sensível, pré-teórico, direcional. E só para deixar claro essa ideia do conhecer, ter, relacionar, repetindo, né? Eu conheço Paris, mas não direciono Paris de modo relacional. Porém, eu conheço Vitória da Conquista direcionando Vitória da Conquista de modo relacional. Então, qual é a sentença? Nem tudo que eu conheço tenho relacionalmente, mas tudo que eu direciono, eu conheço. Ficou claro? Nem tudo que eu conheço, direciono, mas tudo que direciono, eu conheço. Então, eu conheço Paris, mas nunca estive em Paris, logo Paris não se torna patente a mim, logo eu não direciono Paris. Porém, eu conheço Vitória da Conquista e a conheço direcionando de modo relacional Vitória da Conquista, essa cidade. Então ficou claro, né? Isso aqui, conhecer, ter, relacionar. Então, a matéria é objeto da intuição sensível, pré-teórica, pré-doada, de modo direcional. Então, se a matéria é objeto da intuição sensível, a matéria possui uma dualidade do yin e yang, que o Mário vai trabalhar em ontologia e cosmologia, que é a matéria viva e a matéria bruta. A matéria bruta é a matéria inorgânica. E para o Mário, a matéria inorgânica é o quê? Ela é inerte, isto é, sem capacidade de realizar, não manifesta espontaneidade, é passivista. O termo aqui, passivista, vem de passivo. Apenas sofre ações das forças que exerce sobre ela. Então, se há uma ação na matéria bruta, o há enquanto sofrimento. O há enquanto sofrer. Isso se aplica, aí vem novamente a minha teoria doiverdiana, claro, né? Da tripartição do ser. Tudo se resume à tripartição do ser. Lembra o conceito de terecimento? Pois é. Volte aí novamente. E pense aqui a tripartição do ser. Tudo que eu tereciono aí está imbuído em uma dessas três tripartições. Ou em uma dessas triparticionalidade. Perdão. Então, a primeira é o serente. Esse serente, ele subdivide-se, aqui é Doyle, viu? Fisicalista, biologista e modelado. O que o Mário vai chamar de matéria bruta é o que eu vou chamar doiverdianamente de serente fisicalista. O que o Mário vai chamar de matéria viva é o que eu vou chamar de serente biologista. E o modelado? O modelado está entre o vivo e o bruto. O modelado é conceito médio, dentro dos inanimados. Porque
uma garrafa de café, eu toquei um cachimbo, por exemplo, não é nem uma árvore, apesar de ter propriedades da árvore, da rilé madeirística, não é nem uma árvore e não é nem uma pedra. É artefatal, é subcriatural, é criatura, é artefato criado pelo seu sujeito. Então, está entre a matéria viva e bruta. Então, temos que procurar aqui um conceito, né? Entre o orgânico e o inorgânico para o serente modelado artefatal. Porém, matéria viva e matéria bruta possuem esses princípios. E a matéria bruta, para usar aqui a simbólica do Yin Yang, né? A lei do 4, a interaturação, a reciprocidade, a matéria bruta, enquanto Yin, inorgânica, é o passivo. Por isso que o Mara diz, ela é inerte, sem capacidade de realizar. Já a matéria viva, enquanto Yang, é orgânica. Ela age. Ela age. Pegue, por exemplo, uma pedra qualquer na rua, uma pedrinha, e pegue uma semente de alguma árvore, por exemplo. Você vai perceber que se você plantar a semente, ela por si só vai nascer, reproduzir, dar frutos. A pedra não. A pedra apenas vai sofrer. Sofrer o quê? Sofrer a minha ação. Eu posso pegar essa pedra, quebrar com o martelo, depois jogar ela no fundo do mar. Veja, tudo que eu posso fazer latentemente, quando eu olho para uma pedra e vou percebendo os círculos de latência naquela pedra, veja que é sempre um sofrer. Por isso que ela é matéria bruta. Por isso que ela é um serente fisicalista, inanimado. A árvore continua sendo inanimada. Eu não concordo em colocar a árvore como serente sensitivista, porque isso é do serente intermediário, né, claro. Mas a árvore é mais sublime que uma pedra. E é mais sublime no sentido de matéria viva orgânica. Logo, a árvore, ela vai possuir certa ação ativa. Então tá entendendo do porquê Mário diz que a gente não pode reduzir a matéria a apenas um passivismo? E a matéria possui, apesar de ser passiva, isso é, a potência material, apesar de ser passiva, gnoseologicamente, quando eu patenteio ela de modo tradicional, apesar dela ser passiva, ela possui, de modo interaturante, princípios do Yang. Ela possui justamente porque existe essa dualidade, matéria viva orgânica e matéria viva orgânica e matéria bruta inorgânica. Ela possui essa dualidade, essas dimensões, né? E na minha teoria da tripartição do ser, a pedrinha e a árvore são aí seres entes, inanimados. Porém, a árvore é mais sublime, porque a árvore está ativa no aspecto modal biótico. A pedra não está ativa. O aspecto biótico da pedra é apenas passiva. Ela funciona passivamente. Ela funciona passivamente no aspecto sensitivo, porque a pedra não pensa, mas eu penso a pedra enquanto relação decadialética sujeito-objeto. O primeiro vetor, né? A pedra, enquanto não eu, ela não sente psiquicamente, mas eu posso pensar ela e perceber sua cor. Então existe aí uma relação da pedra com o aspecto psíquico, da pedra com o aspecto histórico, da pedra com o aspecto sociológico, da pedra com o aspecto ético. Isso é bem Doiverd, que é Doiverd na veia. Então veja o diálogo aqui entre Doiverd e o Mário Ferreira que está acontecendo. Para entender o que eu estou dizendo aqui, tem que entender os conceitos da filosofia quadrante e, claro, a filosofia ferreiriana e a filosofia doiverdiana. Então, matéria é conceito ontológico e ôntico, matéria é objeto da intuição sensível pré-doada, o pré-teórico tradicional, e matéria possui essa dualidade. Matéria viva enquanto Yang orgânico e matéria bruta enquanto Yin inorgânico. Então, a matéria, sobre o princípio de ser ontológico,
não é totalmente passivo, Yin. Foi o que eu falei aqui, né? Não é. E outra, eu esqueci de falar. Quando a gente observa, por exemplo, uma árvore, e ela é enquanto Yang, orgânica, matéria viva, ativa, a gente vai perceber na própria estrutura interna os fatores que o Mário Ferreira vai chamar de fatores emergentes internos a essa árvore que faz ela nascer, frutificar. Claro, existem os fatores predisponentes, como por exemplo o sol, a água da chuva, etc. Sim. Já a pedra não. A pedra não possui implicações emergentes, apenas implicações predisponentes. Claro que a pedra, para se formar, ela precisou de certa estrutura emergente. Mas quando ela se torna ser, aí ela não assume princípios como, por exemplo, uma árvore. Aqui é princípio ontológico de sublimidade. A árvore é mais sublime que uma pedra. É nesse sentido que devemos trabalhar o conceito de matéria viva e matéria bruta. Tá entendendo? A pedra não vai dar frutos. Eu estou aqui diante de um pé de manga, né? Uma árvore que dá frutos. Essa árvore dá mangas durante o ano. Todo ano. Se eu colocar uma pedra aqui em determinado lugar, ela vai ficar ali até acontecer alguma coisa. Até um sofrer. Porque ela é bruta. Já a árvore não. Eu sei que vai cair folhas. Ela vai dar novos frutos. Os frutos, ou seja, as mangas estão caindo. Daqui um ano ela novamente dará novos frutos. Sem precisar de uma ação predisponente por fora necessariamente. Porque de modo emergente ela consegue agir. Ela está ativa. Tá entendendo? Então entender, por exemplo, os conceitos de predisponência e emergência ferreriana, intensidade, extensidade, razão e intuição é importante, né? Pra gente poder perceber isso. Razão e intuição por quê? Porque o objeto é objeto na relação com o eu. Claro. Sujeito, objeto, objeto, sujeito. Enfim. Então, para o Mário, a matéria, que está sob o princípio ontológico, né? Não é totalmente passiva. Não é totalmente inorgânica, inerte, sem capacidade de realizar. Porém, existe aí o Yang, o orgânico. E ontologicamente, isso se sustenta. Então, para o Mário, todo passivo de uma potência materiável, há um pouco de ativo, há um pouco de Yang. É por isso que, em certa medida, a matéria tem poder, dirá o Mário, que palavras do Mário, a matéria tem poder de limitar o ato formativo. Tem. A gente vai perceber isso nas implicações escotista e tomística. Nessa tensão aí entre essas duas tradições, né? Então, a matéria em sua passividade bruta, ou seja, em sua passiva brutalidade, revela uma coerência tensional das tensões. Então, os aspectos modais físico-químico trazem ações e reações na matéria. Então, a matéria não pode ser explicada apenas pela sua estrutura geometrizante, mas também pela força. A força passiva. Essa força passiva, segundo Maia, é a força passiva de resistência. Por isso que entender as implicações, por exemplo, do Einstein é importante. Energia, massa, velocidade da luz ao quadrado. Energia e massa. Massa e energia. O corpo, que dirá o Isaac Newton, que ocupa lugar e está em repouso ou em movimento.
as tensões, né? Então, o Mário Ferreira dos Santos, ele coloca uma questão no livro Ontologia e Cosmologia. Ele diz, na verdade é uma pergunta que ele faz, né? É a matéria eterna ou foi criada? Veja o que ele diz, agora eu vou começar a ler aqui o próprio Mário. Se aceitarmos a eternidade, temos de reconhecer que a matéria não recebe seu ser de qualquer outro, mas é ela então o ser. O ser aqui, enquanto absoluto, né? Claro. Quando o Mário diz é ela então o ser aqui, absoluto. Que a matéria não é absoluta enquanto ser. Absoluto enquanto ser só o ato puro, o ser supremo, Deus. Mas Anderson, você disse que é possível pensar a implicação da realidade enquanto infinitude. Sim. O problema é se aceitarmos a eternidade enquanto ato formativo. Mas enquanto potência, matéria-prima, sem ser informada, mas que está desde a eternidade na nous divina, é totalmente possível. Porém, quando Deus tira da sua nous, da sua inteligência divina, e emana a realidade e dá substancialidade enquanto ato formativo, ele o faz de modo relativo e não eterno absoluto. Então, o Mário usa o termo aqui ser indestrutível. O ser aqui enquanto ser indestrutível. Isso é uma inverdade. A gente não pode deificar de modo divinizante a criação. Ela é abiário. Dizer que a criação é eterna enquanto ato formativo é dizer que ela não é abiário. É dizer que ela não necessita para ser de outro. Isso é uma inverdade. O segundo princípio, o terceiro princípio e o quarto princípio depende, essa triangularização, né, depende do primeiro princípio. De fato, ela é abiário. Somente Deus não necessita de outro para si. Mas tudo que é ato formativo e potência material é abiário. Necessita de outro. Esse outro é um primordial. Porém, enquanto potência decrescentemente, na nous divina, sempre foi, a realidade sempre foi. Porém, enquanto ato, a criatura é finital, e é criada por Deus. Aí a gente tem que chamar a temática da matéria-prima, né? Que possui, como eu falei, positividades. A questão minha questão aqui em dizer que vou repetir novamente, em dizer que morfé é próter, é gnoseológica, é o ato fenomenológico de perceber a realidade. Ao intuir a realidade, por isso que o Olavo de Carvalho é importante nessa teoria, ao intuir a realidade, o que eu percebo é a forma, é a presença da forma. É o patente que possui suas latências circulares. Então, terminando aqui minha última aula sobre esse assunto, o Mário, ao trabalhar o ato e a potência, vou usar aqui a linguagem do Mário no seu sentido mais forte, o ato formativo e a potência material, ele vai perceber positividades tanto no tomismo quanto no escotismo. E eu vou trabalhar aqui essas positividades. Para o tomista, tem uma positividade afirmativa. Ou seja, o tomista afirma a infinitude potencial da potência. E essa infinitude potencial da potência só se positiva-se na nous divina. Antes, de onde você tirou essa ideia de nous divina? Prontinho, gente. Eu estou numa fase mais platônica agora. Eu fui muito influenciado por Aristóteles ao analisar o fato. E agora eu estou numa fase mais platônica, né? E Platão vai ter uma reverberação na filosofia quadrante, provavelmente lá na minha maioridade filosófica, na minha velhice.
Muito provavelmente a minha última fase será uma fase platônica. Até porque Mário Ferreira dos Santos era um pitagórico ferreiriano, né, na sua metafísica. Claro que o Mário vai pegar praticamente as positividades de muitas filosofias. Mário, ele era um eclético, não no sentido pejorativo. Não toma o ecletismo aqui no sentido pejorativo. Eu tento também esse ecletismo, de pegar as positividades e dar uma coerência interna no seu próprio pensamento. Então, o tomista afirma a infinitude potencial da potência. Então, essa infinitude potencial da potência é só positiva se naquilo que Plotino chama de nous. A nous trinitatis, como eu chamo, né? Sou cristão. O chão da minha filosofia é o protestantismo, para quem não sabe. Já vou deixando aqui claro os meus pressupostos. Então, esse é o primeiro ponto do tomismo escotista, do escotismo tomista. Por que eu estou colocando aqui tomismo escotista? Por quê? Porque se há essa afirmação, a infinitude potencial da potência, ela é positiva, há também outra positividade, que agora é uma positividade escotista. Então, o escotista afirma que há certa atualidade na potência, pois, do contrário, seria o do Mário Ferreira não seria nada. Então, essa dualidade, ela se coaduna. Continuando, o tomista afirma a potência, enquanto materiável, né, delimita. O que significa delimitar? Demarcar, determinar, definir. Então, para o tomista, e para o Mário está correto, e eu vejo isso também corretamente, a potência delimita a morfé. A potência, enquanto materiável, delimita, define a morfé. Isso não é loucura, porque eu acabei de falar da matéria viva e matéria bruta. E que a substância que possui ato e potência, matéria e forma, possui uma estrutura ontológica, e uma das leis que estrutura essa estrutura ontológica, né, ôntica, uma lei ontológica que estrutura essa estrutura ôntica, é justamente a lei do 4, a lei da interaturação. E a lei da interaturação trabalha o yin e yang. E em todo, repetindo novamente o que eu disse, e em todo passivo existe um pouco do ativo. Então, o tomista está correto. E isso não nega o escotismo. Como assim não nega o escotismo? Porque para o escotista, a morfé delimita, demarca, determina, define a potência materiável. A morfé, enquanto ato formativo, delimita a potência materiável. As duas parecem serem antagônicas. Mas lembra do Mário? Lembra do livro Filosofia da Crise? Essa crise não veio para nos destruir, mas veio para assumir relação ternária. Há uma relação ternária nessas duas positividades aqui, tomista e escotista. Então é isso. Anderson, então tudo isso que você falou aí não vale de nada. Se os dois estão corretos, para que gravar 3 aulas sobre esse assunto? Aí novamente eu digo, meu ponto é chamar aqui autores, como por exemplo Olavo de Carvalho. Meu ponto é gnoseológico. Meu ponto, de modo russeliano, doiverdiano, é fenomenológico. Ou seja, a potência materiável delimita o ato formativo e o ato formativo delimita a potência materiável. São duas positividades. Eu concordo com o Mário Ferreira dos Santos. Lembra que eu falei? A coisa em si, esqueça o eu. Vamos pensar a coisa em si, sem o eu. Essa afirmativa está corretíssima. Vamos pensar aquilo que Kant chamava de nominal, coisa em si, que é cognoscível, viu, gente? E não aceita a incognoscibilidade que Kant pregava, da realidade da coisa em si, o nominal. Então, o potencial materiável delimita o ato formativo, e o ato formativo delimita a potência materiável. Meu ponto é carvaliano-russeliano. Meu ponto é terecional, é gnoseológico. Ou seja,
assumir a presença aqui agora enquanto sua patência e latência é assumir que quando eu patenteio a realidade, quando eu fenomenologicamente furo o quadrante e vou até a realidade, eu vou e percebo o ôntico enquanto forma próter. Quando eu digo existe algo aí, algo há, e quando eu vou até a realidade e percebo que algo há onticamente enquanto forma próter. A forma vem primeiro quando eu teleciono a estrutura real. Então eu não estou negando o tomista, não estou aqui para refutar São Tomás de Aquino. Quem é eu? Sou um mero nada, perto de São Tomás de Aquino eu sou um nada. Perto desses caras aqui eu sou um nada. Longe de mim. Tem alguns colegas que estavam falando isso, que eu estou querendo refutar São Tomás de Aquino. Longe de mim. Longe, eu sou apenas um latino-americano sem dinheiro no banco, como diria Belchior. Meu ponto é gnosiológico. Meu ponto é pegar esse caldo e engrossar a partir do Olavo de Carvalho, do Russo, do Doiver, do Zubiri. Deixar esse caldo mais grosso e continuar filosofando. Esse é meu ponto. Não pretendo ser inovador como alguns estão querendo pôr aí. Olha lá o cara querendo descobrir a roda. Quem fala isso é burro. Eu vou deixar lá o cara. Quem pensou isso aqui é burro e é analfabeto, tem que estudar. Que em nenhum momento eu preguei isso aqui. Nenhum momento. Eu vou deixando logo isso claro. Claro, não estou falando aqui para alguns que questionou isso, mas fora do grupo aqui teve pessoas que me questionou, achando que eu sou um palpiteiro. Eu provo aqui, tudo que eu afirmei aqui eu li. Eu li São Tomás de Aquino, eu li o Doiver, eu li o Mário Ferreira dos Santos, eu li o Russell, eu li o Olavo de Carvalho sobre esse assunto, os artigos, o COF, faço o COF. Eu li tudo isso aqui. Li o Duns Scott. Então não tirei, vou repetir, não tirei do meio da minha bunda o que eu tô dizendo aqui. Pra alguns imbecis vir falando merda sem conhecer. Ok? Então é isso. Acho que eu tirei as dúvidas sobre esse assunto. Vou repetir, posso ser que tenha algum analfabeto funcional. O meu ponto é carvalhiano, russeliano, terecional, gnosiológico. Vou repetir novamente. Meu ponto é gnosiológico. Não estou refutando ninguém. E por ser gnosiológico, eu inverto Aristóteles e digo que morfé é próter. É apenas isso. É apenas isso. Ok? E para terminar, o ato formativo e a potência material, que é bem tomista, né? Surge de um só. Quem é esse um só? O Criador. O primeiro princípio. O absoluto. O ato puro. O ser simpliciter. Aquele que cria tudo e não depende de nada. Não depende de nada. Não depende de mim, não depende de você. É o onipresente, onisciente. É o aformático. E por ser aformático, capta todas as formas. É o criador de todas as estruturas ônticas ontológicas. É dele que se sustenta o ser e o ente e o ser. É dele que os filósofos necessitam para captar a verdade. Ele é o criador do quadrante. Ou melhor, da triangularização. Eu, realidade e outro. Tudo é abialho, porque tudo depende dele. Nada escapa dele. Ele é o ser supremo e absoluto. Então, o ato formativo, a morfé próter e a potência materiável, a rilé deltra, surge de uma só vez, porque ele assim o criou. E o criou porque ele é absoluto. Ele é eterno enquanto ato puro. Ok? Então, muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.